Irmão Roberto, como é que fica? Vamos lá nessa primeira parte desse versículo. Não tem aos cães o que é puro. Fica à vontade, meu irmão. A paz de Alcha, os amados irmãos que compõem a mesa, os amados irmãos que nos acompanham em tempo real nas plataformas do Facebook e nas plataformas do YouTube. Uma boa noite. É sempre uma alegria estarmos aqui falando das coisas espirituais, né? Priorizando aquilo que Alcha falou. Busca o reino, prioriza o reino e toda a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assunto temático importante e bem colocado já com os irmãos aí na primeira etapa, o irmão Régio, a irmã Maria Pacheco. Mas eu queria deixar aqui a minha parcela de contribuição nesse contexto que está em evidência. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que os pisem com os pés e voltem-se e vos despedace. Matitial, capítulo 7, versículo 6, nessa minha narrativa. Primeiramente, é fundamental, irmãos, esclarecer que na passagem em questão, Yalcha não faz referência aos cães nem aos porcos, como já foi falado aí pelo nosso irmão Régio, como animais de estimação e literais. Sua mensagem é claramente espiritual. Nós precisamos entender que toda a fala de Alcha sempre foi no aspecto espiritual. Ele usava muito a conjectura para a realidade da atualidade que naquele momento se apresentava, não é isso? Mas a sua fala sempre foi em contextos espirituais. Ele utiliza esses animais como faz em outras ocasiões para simbolizar as características espirituais de certas pessoas. Assim como chamou Herodes de raposa. Chamou Herodes de raposa, irmão Roberto? Chamou. É só você ler Matitial, capítulo 13, versículo de número 32. E aos fariseus de serpente, raças de víbora. Matitial, capítulo 23, versículo 33. Desse contexto, fica mais claro que Alcha não está condenando o ato de julgar, pois como poderíamos discernir entre aqueles que aceitam a mensagem espiritual? Ovelhas. Quem aceita a mensagem espiritual, irmão Roberto? Ovelhas. Ovelhas. Irmão Régio, quem aceita a mensagem espiritual? Ovelha. Pode estar até, irmão Gilson Marinho, aprisco errados. Mas Yalcha falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhece. Quem aceita a mensagem do verdadeiro evangelho? As ovelhas. Daqueles que a rejeitam, cães, porcos, lobos. É mesmo, irmão Roberto? Sim, sem algum tipo de discernimento. Até para quem evangeliza, para quem prega, para quem ministra, para quem ensina, você tem que ter discernimento. Dar ensinamentos espirituais às pessoas que não têm interesse é agir de forma insensata. Em outras palavras, irmão Roberto, desperdiçando tempo. Desperdiçando tempo. Cães não interessam por coisas sagradas. E porcos não valorizam pérolas. Pelo contrário, os cães podem se voltar contra quem tenta ensiná-los. E os porcos, quando recebem ou quando percebem que recebem pérolas no lugar de suas bolotas para comer, podem reagir contra você em fúria. É o que nós vemos. Não! Eu nasci assim, eu aprendi assim, é assim que eu vivo e é assim que eu vou morrer. Cães, porcos. Quando Yalcha diz, não dê aos cães as coisas sagradas, as coisas santas, kadosh,
nem deitei aos porcos as vossas pérolas, provavelmente está fazendo referência à ideia de coisas santas, como sacrifício, que não devem ser oferecidos a pessoas que não as valorizam e as profanaram ou profanarizam. Lá na lei, no livro do Êxodo, anote aí, você que está aí conosco em tempo real, é importante isso. Lá no Êxodo, no capítulo de número 29, no verso de 33, perdão, eu tenho essa narrativa. E comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas os estranhos delas não comerá, porque são kadosh, são santos. Vou ler mais uma vez, o que está escrito lá no alicerce da lei, lá na Torá. E comerão as coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas os estranhos delas não comerá, porque são kadosh, santas. Êxodo, capítulo de número 29, versículo número 33. No Antigo Testamento, lá no alicerce, lá no Antigo Testamento, os sacerdotes tinham permissão para consumir parte dos sacrifícios oferecidos ao soberano Yahweh. Mas dar essa comida sagrada a estranho ou lançá-la aos cães era impensável. Lá atrás, o irmão Regis, lá atrás, Yahshua, quando ele fala no presente que ele viveu aqui, ele estava refutando lá o que já acontecia lá atrás. Portanto, o Yahshua está orientando os seus discípulos sobre como compartilhar o evangelho. E isso não significa que não devemos pregar para pessoas que vivem em pecado. Não, pelo contrário, esse pecador precisa ser alcançado. Yahshua mesmo pregou para publicanos, pecadores, mas devemos usar discernimento e não perder tempo com aqueles que se mantêm obstinados após ouvirem a mensagem do evangelho ou que blasfemam contra ela. Então, o que Yahshua estava falando, na verdade, ele estava trazendo à tona o que, na verdade, acontecia lá na lei, irmão Regis. Lá na lei. Aquilo que era consagrado, aquilo que era sagrado, aquilo que era santificado, era para aqueles que queriam alcançar esse aspecto, viver esse gênero de santificação e purificação. E uma vez o que sobremejava não podia ser compartilhado com os impuros. Então aqui, Yahshua está conjecturando, ele está falando na sua época presente, como os seus discípulos, como os seus alunos deveriam proceder. Então, até para nós falarmos desses nomes, para nós levarmos a mensagem, nós precisamos ter discernimento. Eu vou ser muito sincero para os irmãos aqui, em tempo real vou falar, eu não prego Yahshua para qualquer pessoa, não. Eu oro ao soberano para ele me dar discernimento a quem eu devo enviar o seu sagrado. Porque as escrituras me ensinam que eu não devo alimentar cães com pão, aquilo que é kadosh. Não devo também, irmão Regis, oferecer pérola àqueles que são porcos. Aqueles a qual as suas mentes estão cauterizadas e não conseguem abrir ou se dar oportunidade para si mesmo para receber aquilo que vai trazer benefício espiritual. O que eu tenho que levar hoje para as pessoas não é pão que perece, que vai permanecer no meu ventre por um tempo e daqui a pouco eu vou descartar isso. Mas hoje a minha missão, a nossa missão,
de verdades e mentiras, seja lá quem for que está nessa empreitada, irmão Regis, de levar a palavra, precisamos ter discernimento, para que não haja esse desprender de tempo em vão. Eu sempre priorizei tempo, sempre falei para mim, não é agora não, tempo para mim é prioridade. Tempo para mim é prioridade. Eu tento, de uma certa forma, priorizar todo o tempo de vida que eu tenho nessa era presente. Até porque o nosso tempo aqui terrenamente é muito limitado. Nosso zelo contra o pecado deve ser orientado pela prudência, porque distribuir ensinamentos, conselhos e repreensões a zombadores declarados só provocaria irritação. Não é isso, irmãos? Para que eu vou repreender alguém que é irrepreensível? Para que, irmão Gilsomar, que eu vou dar conselho a quem não acata o conselho? Hein? Para quem eu vou pregar se não vai dar crédito naquilo que eu estou falando? Isso vai causar, sabe o quê? Irritação. É por isso que a gente vê essas guerras aí entre o meio religioso. É por isso, meus irmãos, que a gente vê essa guerra entre os meios religiosos, porque causa irritação, meu irmão. Raiva, levando-os a se voltar contra nós. É ou não é? Tu tá pensando que tem pessoas que não vai com a sua cara? Se você não sabe disso, fica sabendo hoje aí. Porque quando nós temos essa prudência, nós temos esse carinho, esse zelo e essa percepção, esse discernimento a quem eu levo a mensagem, a quem realmente essa mensagem tem que chegar, o diabo fica contrariado. Porque a mensagem do evangelho é para ser propagada, mas nós precisamos entender quem é o alvo. Quem é o alvo? Quando eu venho para dentro das escrituras, eu posso viajar aqui, eu posso passear. Na época de Alcha, quantas pessoas? Quantas pessoas, irmão Regis? Mas Alcha saiu garimpando. Ele saiu garimpando. Saiu garimpando, não foi? E ele fez uma equipe de 12 homens. Porém, sabemos que dentre aqueles 12 homens, havia um ainda que deixou a desejar. Não porque Alcha escolheu errado, não. A oportunidade é para todos. Mas o que eu vou fazer com a minha oportunidade, isso é responsabilidade minha. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Alcha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Deus. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui
fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.